Olá, boa noite. Tudo bem? Não consigo te ouvir. Você me ouve bem? Não consigo te ouvir. Me ouve agora? Perfeito. Agora eu te ouço. Não sei se o Rodrigo tá conseguindo entrar. Olá, Oi, boa noite. vocês me ouvem? Oi, Rô. E aí, Dani? E aí, aqui E estamos. aí, estamos aqui agora. Eu tô meio, tá meio escuro aqui, né? Acho que Não, melhorou. tá de boas, tá de Tá, boas. tá perfeito. Tá ótimo. Então, gente, a gente tá aqui pra uma live debate sobre o futuro do agora. Temos que Rodrigo e Daniele participaram. É, esse projeto, o Cinema em Movimento, ele é feito pela MPC Filmes. É produzido pela MPC com o apoio do Ministério da Cultura. E aqui a gente vai discutir alguns filmes específicos. Dois documentários, O Futuro do Agora e o Casting Out, que tem uma questão, trata de questões sobre ambientalismo. E o Carne, que também é um outro documentário mais animado, em animação, sobre as diferentes corpos femininos. O Futuro do Agora, ele tem esse enfoque na em falar da educação, principalmente dos Uhum. impactos da reforma do ensino médio, pelo menos é a minha visão do que o filme fala. E a gente está aqui com o Rodrigo, que é coordenador pedagogo do Jovem de Expressão, Do e a meu caminho. Daniele. Desculpa, por um momento eu acabei confundindo aqui. E Não, a não, mas a gente Daniele, também confunde, não se preocupa não. que é professora no curso popular Preveste. O... Também do Jovem de Expressão. Ah, também é Jovem de Expressão, pensei que era É, separado. eu e o Rodrigo já nos conhecemos assim há quase 10 anos, né, Rô? Só isso, só Quase isso. 10 anos de trabalho. Não, Gente, é fiquei porque pelo registrado, que. acompanhei a primeira aula da Dani que ela deu na vida. A história é ótima, né? Sim, antes de iniciar, eu só quero pedir desculpa porque a live deveria ter sido iniciada às 8, mas com o caos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, eu quase fiquei em fogo cruzado. Sim, Nossa. nos acompanha. E eu acho que isso é uma boa partida, pra falar a verdade. Eu estava na faculdade e eu tive que sair, né? Porque eu não conseguia ficar. Eu moro aqui no Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma bem afastada de tudo. E uma coisa que acontece muito é, fugindo um pouco do assunto do filme, mas eu acho que é uma boa perspectiva para iniciar o debate sobre ele, é que a questão territorial ela não vem sendo debatida da forma como deveria. E para grandes centros, a territorialidade ela é
de suma importância em todos os sentidos na vida da pessoa, ao nível de alguém como eu, por exemplo, ter saído do lugar de estudo para conseguir voltar para casa com segurança, né? Então, eu acho que eu queria dar esse start na conversa falando sobre isso, né? Sobre como, fazendo num contexto urbano, claro, mas como vocês veem que essa questão do território afeta ou não afeta os estudantes, especialmente estudantes mais jovens de ensino médio e fundamental. Uhum. Boa. Dani, você quer começar, Dani? Massa. Não tem como falar, né? Quando a gente fala do futuro do agora, o agora a gente tem que estar presente, né? Uma sociedade que a gente tem tanta ansiedade, tanto nós que somos educadores e educadoras, quanto os nossos estudantes, né? Então agora é fundamental a gente refletir sobre ele. Até te agradeço por você trazer, né, a questão, né, que tá aí, tá na mídia, tá em tudo. E falar de território é fundamental, né? E quando você pensa no território do Rio, que tem todo o seu contexto, né, o Rio de Janeiro, mas quando você para pensar na questão de território em Brasília, Distrito Federal, é assim uma coisa que você fica, não tem nem como usar a palavra, porque para o próprio Distrito Federal, Brasília em si, ela foi pensada uma segregação a partir de um projeto de Estado, digamos assim, que juntou com especulação imobiliária. E aí, se você pensar Brasília, por exemplo, você tem ali o plano piloto, né, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, que é a parte, digamos assim, a elite, né? E aí você tem um cinturão verde. Literalmente, você segrega né, espacialmente as pessoas a partir da sua renda. Então, você, para separar a galera de quem tem grana, não falando resumidamente, né, de quem tem grana, de quem, né, não tem grana, você cria ali todo o cinturão verde, né, que é uma região que, digamos, é uma distância. E aí a questão territorial é fundamental, porque até mesmo do próprio território, por exemplo, onde o jovem de expressão atua, você vê que a questão do transporte, e aí é muito interessante, né, quando a gente compara Rio de Janeiro com Brasília, com o Distrito Federal, porque uma coisa que para mim, quando eu fui ao Rio, me chamou muita atenção foi a questão da distância, né, o quanto que era rápido chegar em alguns lugares, quanto não, né, era coisa de 15 quilômetros, né, para me chegar em um lugar. Aqui em Brasília não, para mim deslocar da minha casa, por exemplo, no serviço, são coisa de 42 quilômetros, alguns engarrafamentos, né, e tudo mais. Mas eu acho que é fundamental. E pensando na educação, hoje, né, eu atuando no meu caminho, o programa no meu caminho já faz uns 4 anos, eu consigo enxergar o quanto que a educação também ela sofre com esse processo de segregação. Existe de fato uma certa diferença na forma de fazer, né, como funciona uma escola, digamos assim, em regiões periferizadas e na região do plano piloto. Isso eu estou falando de escolas públicas. Então tem essa diferenciação sim, e aí a gente vai debatendo isso com o passar aqui da live, mas queria só comentar isso já de primeira. Sobre território, eu gostaria de acrescentar uma fala, né? Primeiro, agradecer o convite, estar aqui com vocês, de ter participado do documentário, que foi muito importante, do filme Futuro do Agora. Falar de territorialidade e também de educação, falar também do acesso aos bens culturais, né, Rodrigo? A gente também tem essa dificuldade desse acesso aos bens culturais a partir de uma perspectiva higienista da arquitetura de Brasília, que descola a periferia do centro e afasta também o acesso aos bens culturais. Então, como professora de língua portuguesa, de redação, eu sempre falo para os meus alunos a importância de acesso aos bens culturais, como cinema, como teatro, como museus, e esses lugares estão afastados da periferia, né? Então, existe essa dificuldade intencional de acesso a esses locais, tá? Que essas pessoas possam buscar repertório sociocultural para redação, repertório sociocultural para, enfim, para conseguir discutir esses assuntos com um pouco mais de profundidade. Então, eu sinto também isso, sabe? Esse deslocamento, tá? Da educação, da cultura, do acesso a esses bens que também fazem parte da educação.
Eu acho bem interessante se falar, tratarem da urbanização de Brasília, porque é o exemplo perfeito de uma cidade que foi construída justamente para isso, né? Porque Brasília é um presente plano, né? Não tem como você pensar numa cidade que não poderia ser tão bem planejada como Brasília. E acaba causando isso. Eu gosto de fazer esse paralelo com o Rio, porque aqui a gente é geograficamente, naturalmente segregados, né? Então, você tem o antes e o depois do túnel que, né, causa tudo isso. Eu, por exemplo, aqui moro também a 40 quilômetros do centro da cidade. O deslocamento é 3 horas no mínimo, 6 horas de volta. E, enfim, não tem quem aguente isso todo dia. Causa todo tipo de estranheza e dificuldade possíveis que puderem causar. Mas é uma coisa que a gente tem que passar, não tem como. Mas eu gosto muito da frase que a Daniela falou, sobre impedimento de acesso a bens culturais que isso traz. Porque a ida a um museu, a ida a um cinema ou qualquer outro artefato patrimonial tem como base também a educação, né? A gente tem na museologia toda a área da educação museal e não adianta ter toda essa área, ter todo esse estudo, ter todo esse preparo, ter os museólogos, os historiadores lá presentes, se ninguém conseguir de fato entrar, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante, é como levar essas, essa, esses ideais educacionais às pessoas, porque as pessoas não conseguem ir. Esse é o ponto, né? As pessoas não conseguem ir aos locais de estudo, aos locais de cultura. Então, como trazer esses locais de pessoas, né? Como trazer essas perspectivas das pessoas que não conseguem estar lá. É fisicamente impossível alguém estar nesses locais, estar em museus e tudo mais, em cidades que não são planejadas para as pessoas estarem. E no Futuro da Agora no filme tem uma cena muito boa, um tanto curiosa, em que aparece duas pessoas que agora eu não lembro se eles faziam parte, se eles eram alunos do Jovem Expressão, mas eles estavam ali numa situação de vulnerabilidade e estavam consumindo os livros das bibliotecas, né, do, da escola onde o Jovem Expressão atua, né? Se eu não estou me enganada. E ele fala algo assim sobre como ele não está sendo bem visto nos outros lugares, mas ali, em específico, ele consegue estar. Então, essa é a questão principal, é como fazer com que as pessoas tenham direito ao lugar, tenham direito ao espaço. E não adianta nada a gente querer, de certa forma, dizer que o lugar é aberto se não é. O pessoa jato não é bem visto. Porque, por exemplo, tratando de museus, por exemplo, ninguém sabe que pode entrar neles. Né? Eles arquitetonicamente são feitos para que você não saiba que ali é um lugar aberto. Quanta gente passa em frente a cinemas, museus, bibliotecas e fala que não sabia que podia entrar. Porque arquitetonicamente ele é, de certa forma, repreensivo. Então, como fazer com que isso seja mais aberto ao público no sentido mesmo de ser convidativo? Aí é uma questão para urbanistas e arquitetos discutirem. Mas se vocês puderem, de alguma forma, trazer a visão de vocês do também sobre isso, eu acho que tem que ser Eu interessante. queria só pontuar uma coisa, porque eu talvez fiquei pensando aqui um pouco sobre a minha fala, sobre esse acesso aos bens culturais. E aí, Uhum. eu quero reforçar que a cultura pulsa de qualquer lugar, né? O Jovem de Expressão é um movimento cultural, educacional, então a cultura pulsa na periferia, né?
Mas quando eu digo acesso a esses bens culturais, eu quis me expressar, eu quero me expressar melhor quando eu digo aos bens culturais eruditos, por exemplo, sabe? E aí eu lembro de um tema de redação do Enem que falava de cinema, né? O acesso ao cinema no Brasil. 2019. Isso. E tiveram alunos que falaram, professora, mas eu nunca fui ao cinema. Então, esse tipo de acesso, né, que você falou que tem essa questão do lugar que repele alguns corpos, né, algumas pessoas que acaba repelindo. E o cinema é um lugar assim, por conta da questão do ingresso, que não é só o ingresso, que é o ingresso, que é a passagem, que é para ir, é para voltar, é o lanche. Então, são vários elementos que acabam afastando essas pessoas desses acessos a esses supostos bens culturais eruditos, né? Que, de uma forma ou de outra, fazem parte da formação cultural, da nossa formação cultural, mas existe cultura pulsando nas cidades, na periferia, em todo canto. Então, também é uma discussão interessante pensar sobre esse ponto, né? Rodrigo, também, se quiser acrescentar, a gente tem a Galeria Risofloras, tem muitos entes e bens culturais também muito fortes e que se fortalecem com o povo, com as pessoas, com os nossos estudantes, com os moradores, enfim. Nossa, muito bom. Acho que a pergunta, mais uma pergunta essencial, porque quando você parar para pensar, não precisa existir uma lei que fale que você não pode estar aqui. Seu corpo não pode acessar esse lugar. Esse lugar não é para você. Capítulo 5, né? Não existe uma lei. Mas, assim, existe a prática, né, de como é que as coisas são feitas. E aí, de fato, né? Aí você coloca, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem o CCBB, né? Ótimo, maravilhoso. Aqui também. Extremamente distante. Extremamente distante. E aí o pessoal fala, a gente não consegue, a gente bota uma van. A van tem uns horários assim meio diferentes, né? Mas tem a questão do ir, do voltar, do se alimentar, porque aqui as distâncias são muito grande mesmo, assim, a questão do transporte público em Brasília também é uma coisa assim lamentável, lamentável mesmo. Então você não precisa ter uma lei para segregar, mas a segregação está bem aí. E aí quando a Dani traz, por exemplo, essa questão da periferia, né, como pulsante culturalmente, de fato, uma das pessoas que fundou o Jovem de Expressão, por exemplo, aí indo para o jovem, né, e depois eu vou voltar para o meu caminho, que é onde eu atuo, tem uma frase célebre assim, que fala que a periferia é o centro, né? E quando você para pensar na produção cultural de uma forma mais ampliada, não só Brasília, né, mas né, uma periferia do mundo, do sul global, digamos assim, gente, a novidade está na periferia. Sabe, quem faz parte da burguesia, quem faz parte da elite, só reproduz, né? Pega ali o que a gente produz na periferia, embranquece o negócio, vende mais caro. Quando você para pensar assim, é interessante, né? Eu que sou das ciências sociais, a gente vai tendo esses olhares assim. Mas aí eu parto, ainda no jovem, né? O próprio Jovem de Expressão, que é um projeto social, uma das coisas que a gente pensou, assim, né? Quem fundou o Jovem, foi a questão de não ter uma portaria, não ter, sabe, uma cancela que, ou uma porta que só abre se você tiver. Não, está lá aberto. E aí uma coisa que a gente sempre fala, o jovem chega lá, não precisa ir para ter uma aula, ir para oficina de fotografia, de audiovisual, ou para aula do pré-vestibular, só chega. Quer sentar e senta, tem uma biblioteca bem aqui, né? Assim, tá aí, mexe, né? A cena que você falou, por exemplo, né, provavelmente foi pegar o livro daquela biblioteca. Então tá lá, o computador tá ali, chega, senta, né? Claro que tem que ter algumas regras, né? Não pode abrir qualquer coisa no computador. Para você pegar emprestado o livro, você tem que deixar seu nomezinho lá, né? Mas tá aberto. E eu acho que quando você pensa nessa questão de segregação, é o quanto não só que a questão da memória, né, social que a gente cria, né, através dos museus e tudo mais, o quanto que outros espaços também não são convidativos. E aí eu pego a questão da escola. A própria escola não é convidativa, né? É, né, vai comparar aí fotografia de escola e de presídio, tá? Quase a mesma coisa, né? Ou isso no, né, agora se você pegar a rede privada, por exemplo, vai comprar foto de uma loja, de um shopping para uma escola, né, mais de elite.
É quase a mesma coisa. Então, é interessante ver que não tem lei, mas a lei está ali, está firmemente ali. E ai de você se você descumprir, você vai sofrer horrores, vai começar a sentir fome porque você se deslocou 40 e poucos quilômetros para ver uma exposição mega massa de uma pessoa que está lá no museu, né? E que se comunica muito bem com a sua realidade, só que está no museu apartado. E aí, pensando nisso também, o próprio Jovem de Expressão, né, é um espaço cultural, e é interessante pensar isso, que o jovem é um espaço de produção de cultura, de fomento de cultura, digamos assim, fomentar a criatividade, né? E aí a gente abriu uma galeria, né? O Jovem de Expressão abriu uma galeria, e é a primeira galeria de artes que você tem em Ceilândia. Ceilândia tem mais de 50... Aliás, Ceilândia tem muitos anos, não vou saber de qual que é a idade de Ceilândia, mas é a primeira galeria de artes na Ceilândia. Está com uma exposição belíssima lá, inclusive. Ontem eu fui lá visitar. Mistura cultura popular ali, né? E traz um pouco dos artistas que trabalham com cultura popular, que tem referências Nordeste, Norte. E tá bem interessante. Assim, já faço convite para quem tiver né, no DF, já vá visitar nós lá, visitar a exposição que está no Jovem de Expressão. Agora, partindo para o meu caminho, aí desculpa delongar um pouquinho, Não, nada. essa segregação do espacial e esse fechamento dos espaços, né, que enfoca a questão dos museus, a gente tem uma prova aqui que ela se chama PAS. Ela é um vestibular seriado. Em vez de você acabar o ensino médio e ir lá fazer a prova, você faz durante o ensino médio. Todo final de ano você se inscreve, né? E aí você faz a prova no final do ano com conteúdo do primeiro ano, depois no segundo ano com conteúdo do segundo ano, terceiro ano com conteúdo do terceiro ano. E é uma prova assim que sabe, é uma coisa que abre caminhos, digamos assim, para quem é de escola pública, que tem cotas, né? E você consegue acessar a única universidade, né, federal que a gente tem em Brasília também, e eu acho que a única universidade pública, e nós temos em Brasília também, tá? E aí essa prova do PAS, ela é muito forte, ela cobra muito forte a questão sabe, de você acessar espaços. Você ir ao museu, você ir ao teatro, você ir ao cinema, é uma prova linda, maravilhosa, a prova do PAS. Porque ela sai um pouco dessa coisa mais conteudista pesada, sabe, pesadíssima de você decorar, e ela exige que você tenha uma vivência. E aí, quando você vai, bota na prova lá uma questão sobre cinema, e sobre técnica de cinema, né? E de repente a pessoa nunca teve a oportunidade de ir ao cinema, porque é caro, porque é distante, porque na minha cidade não tem. E aí você, quando você para para pensar, boa parte das cidades, dos municípios brasileiros não tem cinema, né? Que é uma ferramenta importante, né? Tá aí a própria MPC com uma produção muito maravilhosa. Mas terminar por aqui, gente, se deixar sociólogo falar, a gente fala até umas horas. Sim, eu acho que é, a nossa maior, na museologia e no cinema, acho que a nossa maior, as duas maiores problemáticas hoje são sobre colonialismo dentro dos museus, o que a gente mais tem de problemática hoje, e também justamente a questão do quão acessível esses museus são, né? Em teoria, isso foi algo que está sendo sanado desde a pandemia, com as exposições virtuais que têm acontecido desde então. Mas na prática, assim, isso não significa nada, né? Porque uma exposição virtual ou algo que consiga levar a pessoa de forma mais em distância e estar presente naquele lugar, né? De certa forma, não é, assim, não dizendo que as medidas não sejam boas, são incríveis, mas não é isso que de fato muda a situação. Mas, voltando um pouco para o filme, eu acho muito interessante a dicotomia que acontece nele entre o que os jovens dizem, o que os alunos dizem, e o que os professores estão dizendo. Porque muitos deles ali têm uma certa visão de como essas pessoas estão recebendo o que aconteceu depois da reforma média, que foi caótica, está sendo caótica, se não for revista.
mas a maioria deles ali estão com consciência de que aquilo dá errado. Né? A maioria deles ali são conscientes que está completamente bizarro. E a galera que está entrando, está conseguindo sair do ensino médio agora, e entrando nas universidades, estão entrando assim com uma visão de mundo completamente deturpada. É um pessoal que realmente não sabe o que está fazendo na faculdade. Não que isso nunca tenha acontecido, de pessoas entrando na faculdade não sabendo necessariamente a diferença entre uma faculdade e o ensino médio, mas se antes o ensino médio era realmente um preparo de alguma forma, porque a pessoa ia ver na universidade, agora não é nada. Teve aquelas coisas bizarras de aula de bolo de pote, essas coisas assim, umas matérias completamente avulsas e não tem nenhuma prática no sentido de ensinar aquela pessoa nem sequer em como ela vai estudar para o ensino médio, como ela vai fazer um Enem. Isso é triste, no mínimo. E para esses projetos, como vocês enxergam, como esses projetos como o Jovem Expressão, o Meu Caminho, conseguem, entre aspas, mitigar o problema que vem sendo causado desde a reforma? Porque pelas escolas a gente não vai conseguir. Pelas escolas puramente não se consegue chegar onde chegava nos últimos anos. Não que, claro, a gente não tinha um sistema de público que fosse mil maravilhas, mas desde a implementação do sistema de cotas e tudo mais, se teve um ganho significativo, né, na diferença de pessoas que de fato conseguiam ingressar na faculdade. E aí, quando se tem a reforma do ensino médio, né, concluindo o pensamento que eu queria trazer, quando se tem a reforma do ensino médio, meio que se é jogado no lixo toda a construção que se teve em trazer as pessoas para dentro do ensino superior, e isso causa um efeito ainda mais bizarro, que é as pessoas estão entrando no ensino superior e não sabendo de fato o que estão fazendo lá. São pessoas que são jovens que entram no ensino superior sem saber o que é realmente estudar numa faculdade. Então, eu queria. Qual a visão mais ou menos de vocês sobre isso? Tipo, para além da pessoa de fato conseguir entrar, como ela se manter lá? Porque não adianta nada a pessoa conseguir entrar e não se manter, porque ela não soube exatamente o que ela estava fazendo lá. Porque, enfim, é o que é o que o ensino médio hoje está propondo, é que a pessoa não entra. Quando ela entra, ela não sabe o que é de fato aquilo. Uma vez eu vi um vídeo muito bom que falava assim: foi só o pobre entrar na universidade que ficou ruim, né? Foi só o pobre conseguir acessar a universidade que automaticamente. Não, mas para que fazer universidade, gente? Imagina. E Rodrigo, que convive aí com essa molecada, eu não tanto, me afastei um pouco da educação básica, mas até o ano passado eu ouvia os próprios estudantes falando: mas professora, para que fazer faculdade, né? Então, existe um projeto deliberado mesmo para, sabe, para dizer que a faculdade não é mais importante, que o ensino superior não é mais importante. E justamente nas mídias sociais que os meninos estão sempre aí de olho, os meninos estão com a cara no celular o tempo inteiro, no TikTok. Não, professor, eu quero ser influencer, eu quero. É porque eu tigrinho, é porque. Sabe, existem muitas possibilidades que não a universidade, como para mim, quando eu era universitária, 20 anos atrás, a única possibilidade era a faculdade. Eu também venho de periferia, eu venho de família pobre, e a única saída que eu tinha era o estudo. E eu continuo achando que essa é a única saída para a gente, né, conseguir. Não, claro, a única, vamos lá, né, a única saída, não. Mas é uma saída possível e viável, que deve ser vivenciada pelos estudantes da periferia, especialmente por eles. A gente vê vidas sendo modificadas, a gente vê histórias sendo mudadas, a gente vê famílias inteiras sendo modificadas com um estudante universitário dentro da família.
a gente vê rendas sendo modificadas, a gente vê perspectivas sociais e culturais sendo modificadas. Então, a universidade é importante, sim, eu sempre vou defender, especialmente a universidade pública e gratuita, do ensino público, gratuito e de qualidade, essa sempre vai ser a minha defesa. E, enfim, a gente que convive com essa juventude de hoje realmente está sendo bem desafiador nesse aspecto. Rodrigo também. Boa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vive num país extremamente desigual. A desigualdade social aqui é tremenda, né? Brasília é um reflexo disso, por exemplo. Aqui você vai ter um IDH nível Suécia num território e outro IDH, sabe, extremamente baixo em outros territórios. Então a gente, no mesmo pequeno quadradinho, né, tem isso. Imagina se você ampliar mais e observar o Brasil como um todo. Então é um país extremamente desigual. E educação, de fato, ela não foi feita para nós que estamos aqui na parte de baixo da pirâmide, digamos assim. Não foi feita para que a gente acessasse. O que é uma pessoa pobre que reflete? Né? O que é uma pessoa pobre que eu falo financeiramente, tá? O que é uma pessoa de periferia refletindo? Né? Qual é o poder que uma caneta, um caderno tem na mão de uma criança ou de um jovem que tem total consciência do sistema social que ela está vivenciando e o quanto que aquele sistema oprime ela ali, né? Então é muito perigoso. Então você cria vários discursos, né, para a pessoa não se interessar a acessar um ensino médio. Por exemplo, a gente tem um programa que é o Meu Caminho. O principal objetivo do Meu Caminho é combater a evasão escolar no ensino médio, né? Então, nesses 4 anos já de experiência, você vê vários discursos assim. O quanto que esses discursos chegam para a galera, né? Para eles saírem, vai trabalhar, fazer outra coisa, não é importante. E aí você para pensar nas diversas políticas públicas que foram feitas ali para poder, né, ampliar o ensino médio. E aí, de repente, chega esse tal de novo caquético e velho ensino médio, que realmente foi uma rasteira que deram na gente, como educadores e educadoras, os estudantes também, as estudantes. Mas uma coisa que é interessante para a gente ampliar e a gente ver assim é que, aí eu não tenho pesquisa nenhuma para falar sobre isso, mas a sensação que dá é que houveram várias políticas públicas ali, né, nos anos 2000, de 2003 para frente, que permitiram não só você terminar o ensino fundamental, um investimento no próprio ensino médio. Por exemplo, eu sou de uma geração, né, que não tinha lanche gratuito na escola, no ensino médio. Hoje tem. Eu sou de uma geração que tinha que pagar o vale transporte, né, o passe estudantil, metade, para poder, né, você pagava metade. Hoje a galera já tem acesso ao passe estudantil integral. Isso eu falo da realidade do DF. Mas parece que você faz políticas públicas, né, e não é que faz, né, houve muita luta para a construção dessas políticas públicas, muita luta social. E aí você amplia, né, você abre as portas da universidade, digamos assim, do jeito que dá, né? Entra aí, vai, às vezes superlota uma sala, poderia ser de outro jeito, mas não, vai, gente, importante é acessar, importante é entrar. E aí parece que a elite desse país observa isso e fala, não, tá errado. Como é que um filho do deputado está na mesma sala do filho do funcionário do deputado fazendo direito aqui, gente? Na UNB não pode negócio desse, não. Né? E a sensação que dá é que, de fato, assim, você amplia, você sobe 3 degraus na escada, vem elite e constrói mais 3 degraus para você subir. Né? E aí, quando você pensa nessa ampliação, né, das provas, as cotas e tudo mais, e aí como é que você combate isso para evitar, né, que a gente entre? Você acaba com o ensino básico. Você afeta o ensino médio, porque se você não tem um ensino médio que possa te dar ferramentas para enfrentar um negócio chamado vestibular, que é uma coisa extremamente escrota, desculpa a palavra colocar aqui, mas, gente, não precisava ter vestibular. Eu acho que a gente que trabalha em cursinho popular, a gente está ali tentando, né, passar o conhecimento e, né, dialogando, mas no final acho que o objetivo principal que eu tenho, pelo menos, é que não houvesse cursinho popular, que não precisasse, que não houvesse vestibular, porque não tem sentido nenhum, a menos segregar as pessoas, né? Há 30 anos atrás ainda tinha o vestibular para o ensino médio, né? Então. Né? Tipo isso, né? Mas aí você cria barreiras. E eu acho que esse novo velho ensino médio aí foi mais uma barreirinha. Assim, uma barreirona. Porque as consequências dessa mudança do ensino médio vão se arrastar aí por longos anos. Se acaba com uma geração.
E assim, e é interessante a gente ver também, quando a gente para ler sobre o novo ensino médio, é que a mudança no ensino médio, ela estava sendo pensada há muitos anos, sabe? Mas uma mudança que exige, assim, consulta pública, uma mudança que exige, cara, ouvir os educadores e educadoras, os estudantes, quem pesquisa a área. E aí, quando veio essa mudança, né? Não vou citar o governo aqui, mas um governo temeroso, você vê que foi uma coisa assim que tora para outra, sem consultar ninguém, muda tudo ali, se vira aí, e aí eu acho que, de fato, quebrou muita perna. E aí a gente também está no contexto social, e eu acho que até mundial, que, gente, tá, o negócio tá pegando, a gente tá vivendo a história, né? Guerra. E aí, quando você para pensar também, né, toda a sociedade e o sistema que a gente vive economicamente, talvez tentando, né, num certo declínio. E aí, quando, né, esse declínio não vem, tem uma frase de um pensador muito interessante que ele fala que eu esqueci o nome do moço agora, mas que ele fala que entre a morte do velho e o início do novo tem um interregno ali, né, que é difícil. E talvez a gente está vivendo esse interregnozinho aí, que é isso. A gente está perdendo o sentido das coisas, né? Quando você fala, por exemplo, que a universidade, a galera entra sem saber o que é universidade e tudo mais, é isso. Tudo está perdendo sentido, né? Para poder manter um sistema em pé, digamos assim. É só uma cena aqui que eu lembrei, é, com a fala do Rodrigo, iluminou. Eu lembro da cena daquele filme Que Horas Ela Volta, que a menina passa no vestibular e a filha da personagem da Regina Casé, que era funcionária da casa, passa no vestibular e o rapaz não passa. Então, a busca da elite é sempre pela diferenciação. Eu sou melhor que você, eu tenho mais que você, eu estudo, você não. Então, tem que haver essa diferenciação para haver a elite brasileira. Então, a partir do momento que a filha da secretária do lar que trabalha lá na casa passa no vestibular e o meu filho não, ou quando o antigo ministro da Economia fala que a Disney está cheia de empregada doméstica, a elite fica assustadíssima, pira, enlouquece. E aí ataca justamente a base, né? Porque sabem que atacar na base, as consequências são muito mais drásticas. E, enfim, a gente está vendo isso. E você comentou dessa cena, eu acho que isso é uma coisa que está enraizada colonialmente no Brasil, né? Porque a ideia de faculdade no Brasil é uma coisa muito recente, né? Eu não tenho agora o dado específico de qual a faculdade mais antiga do Brasil, é a UFRJ, tem que no máximo 2 anos, 200 anos. Então, acho que era proibido que a colônia se tivesse faculdade, né? Tivesse ensino superior. Então, quem iria fazer o ensino eram os filhos de donos de terras aqui que iam para a Europa estudar, né? Então, eu acho que não posso dizer para a América Latina inteira, mas no Brasil tem essa questão enraizada muito forte, né? Colonial, de que a gente não estava aqui para estudar, a gente não estava aqui para fazer ciência, né? Isso é uma coisa interessante também. É, fugindo um pouco do escopo do ensino médio, mas para quem também é tipo, disponível a ideia de se fazer ciência, porque você pode já entrar na faculdade, na universidade e ter sua profissão lá, mas toda a ideia, todo o conjunto da iniciação científica até o mestrado e doutorado é um caminho, para além de difícil, ele é, em todos os sentidos, mitigado. As pessoas não sabem muito como se manter naquilo. Agora eu não lembro qual o dado disso, mas em algum momento a evasão em mestrado e doutorado foi maior do que na própria graduação, né? Então, poxa, que cientistas estamos formando? Que ciência estamos fazendo se as pessoas não conseguem terminar suas pesquisas, terminar seus estudos? E que professores estamos formando, né?
Se não conseguimos formar novas pessoas universitárias, qual é o futuro da universidade do Brasil? Boa. Desculpa te cortar, mas acho que a pergunta seria quem são esses cientistas que não estão podendo se formar? Quem são essas pessoas e de onde que essas pessoas são que não estão podendo terminar sua graduação, terminar seu mestrado, chegar no doutorado, né? E aí, quem são? E quem são os que continuam? E será que, né, tem Então, alguma relação histórica? Rodrigo, tem que entram nos concursos públicos, porque conheço muito doutor pobre que está desempregado. Quem é que está entrando nos concursos públicos das universidades? Então, enfim, é um caminho longo. É um caminho Mas, de longo. novo, a gente volta para aquela, né? Não É, existe a lei. Não tem ela está nenhum ali. artigo na Constituição, no direito civil, que fale isso. Mas isso está explícito aí. Né? É interessante que quando eu estava na graduação, e a gente sempre fala disso com os alunos do ensino médio para poder dar aquela motivada, para poder abrir o leque e tudo mais. A questão do intercâmbio, né? A UNB recebe muito intercambistas. Eu conheci uma moça uruguaia que ela chegou para mim e falou: Olha, é muito doida a cabeça de vocês aqui do DF, porque vocês pensam setorialmente. Ai, como assim? Não, vocês pensam por setor, sabe? A cidade é dividida por setor, mas vocês pensam por setor também. A cabeça de vocês é moldada assim. Mas só trazendo essa anedota que é real, né? Foi realmente uma situação que eu parei para refletir. Realmente, a gente pensa assim porque o território molda a gente assim, e a própria desigualdade molda a gente também a se colocar em certos lugares e não sair daqueles lugares. Mas é interessante ver, né? Quem são essas pessoas que produzem políticas públicas? Quem são essas pessoas, né? Que estão aí comandando a vida da gente, né? E o quanto que a gente também dá poder para essas pessoas. E o quanto que a gente deveria refletir também, né? Sobre essa gestão do poder. Eu acho que uma coisa que conclui bem esse pensamento com o início da live que estavam falando sobre territórios é que recentemente na Unirio, onde eu estudo, teve uma palestra que eu queria estar presente, que era sobre o título da palestra era, agora não vou me lembrar o nome da palestrante, mas o título era agora eu me fugiu agora o nome, mas ele tratava sobre como os transportes públicos ineficazes da cidade tornavam inacessível ou então dificultavam a vida acadêmica dos alunos. E eu achei de uma ironia tremenda que eu queria ter ido, mas eu não fui na palestra sobre transporte porque eu não tinha dinheiro para transporte no dia. E acho que isso conclui de forma maravilhosa o que a gente está discutindo aqui agora, né? Não, eu não tinha a intenção de falar sobre criatividade, mas com tudo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro hoje, eu não tinha como não falar disso. Isso permeia o que a gente está falando, não tem jeito, né? Totalmente, totalmente. É porque Tudo a gente tem. podia. Desculpa, Dani. Imagina. Não, é que a gente podia, quando a gente fala de educação, né, sempre tem aquelas coisas mais clássicas que a galera vai falar, até na crítica mesmo, assim, sabe? Tem aquela crítica clássica e tudo mais. Mas quando você pensa em educação, gente, a educação não está sozinha, ela faz parte de um meio, né? É importante entender isso, faz parte do meio. Por exemplo, o que aconteceu no Rio hoje, né? Afeta completamente. Amanhã não vai ter escola aberta. Hoje, provavelmente, a escola estava fechada, né? Então, a escola está em um meio, né? E quando você fala de escola, território, educação, território, né? E educação pensando em ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, né? E claro que isso vai afetar a gente. E aí, e uma coisa interessante da gente pensar também, o quanto que são guerreiros e guerreiras essas pessoas que chegam no doutorado e terminam o doutorado. Porque a própria lógica de como funciona a universidade hoje, e assim, tiro meu chapéu para a universidade, mas ainda é uma universidade extremamente elitista. É uma forma de produção de conhecimento europeia, inspirada no norte-americano. Gente, a produção do sul global, a gente tem que abordar mais isso aí, abordar as nossas lógicas também aqui, né?
Mas pensar, né? Quando as pessoas terminam o mestrado, doutorado, e aí eu trago, por exemplo, uns vídeos que eu vi esses dias, né? De um pessoal, duas pessoas que eu acompanho pela internet, que é o Chavoso da USP e o Tiago, né? Que ele acabou o doutorado dele agora estudando funk. E aí, quando você vai ver a fala, né, que eles trazem, gente do céu, quando a gente acessa os espaços, acessa a universidade, acessa o ensino médio, quando a gente se empodera disso, né, a gente está em outro patamar. Olha, sabe, a capacidade de diálogo, né, ali do Tiago, a capacidade de diálogo do Chavoso da USP, né, o quanto que quebra, assim, sutilmente, de um primor, assim, sutil, que até o oponente nem entende o que aconteceu. O caminhão passou e eu nem sei. Mas desculpa cortar, gente. Realmente é muita força esse discurso. E aí eu estou tendo muito contato com o clima, COP30, eu trabalho com clima, mudança Tá. e tem Essa parte dialogado. voltou agora. Não deu pra ouvir. Agora eu acho que voltou. É que realmente Voltou? não deu pra ouvir. Acho que sim, sim, voltou. Então, tenho visto muito, estudado muito sobre o clima, que eu trabalho com mudança climática, e aí tem se falado muito sobre nosso futuro é ancestral. É, o que na periferia se chama gambiarra, né, gambiarra, gambira, na faculdade, na universidade produz tecnologia, e é praticamente a mesma coisa, sabe? Então, valorizar os saberes ancestrais, valorizar os saberes do povo, os saberes da periferia, é fazer da periferia o centro também. Por isso que os nossos estudantes têm que estar lá. E sim, é muito difícil. Os guerreiros a qual o Rodrigo se referiu são muitas vezes pessoas que chegam extremamente adoecidas mentalmente ao final do doutorado, ao final do mestrado, porque não é fácil, porque você se depara com uma série de barreiras, porque você tem que pedir para o teu chefe para sair mais cedo, para pegar uma matéria que só tem à tarde. Gente, quem que tem tempo de pegar matéria à tarde? Que trabalhador brasileiro que tem como sair do trabalho dele para pegar matéria à tarde? Então, o nível de adoecimento mental é absurdo para o estudante de pós-graduação da periferia, trabalhador, né? Então, como que chega essa pessoa ao final? Um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira guerreira, que produz tecnologia, né? Porque se no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Califórnia, o povo fuma maconha, fuma baseado para ter ideia criativa, e aqui, né, tem todas essas questões muito graves em relação à descriminalização das drogas, etc. Se lá o povo usa psilocibina, porque usam, tem estudos, psilocibinas, cogumelos mágicos, para ter ideias criativas, por que aqui querem criminalizar? Tem alguma coisa que está muito, né, muito invisível, mas que está visível. A lei está dada, conforme o Rodrigo já disse, né? E uma coisa que você falou agora interessante sobre. Também concluindo um outro pensamento que eu tive sobre a questão de novas tecnologias e como utilizá-las, é algo que as universidades, principalmente as universidades, precisam urgentemente rever as suas formas de como elas fazem os turnos das faculdades, principalmente as integrais. Gente, faculdade integral é maravilhoso, mas ninguém tem condição. Ninguém tem a condição. Gente rica, E só gente rica. gente rica que Passou, não precisa trabalhar. é. Mas a questão do EAD é algo que precisa ser visto, ou não revisto, mas analisado com um pouco mais de cuidado, porque essa é uma oportunidade tão grande para quem não tem o acesso, ao mesmo tempo que está sendo usado de uma forma quase esdrúxula. Se não fosse agora pelo MEC resolvendo colocar minimamente alguma regulamentação em cima do EAD, a gente estaria até agora tendo pessoas se formando em odontologia, em medicina,
sem nunca ter pisado num, numa, num laboratório pelas faculdades privadas que começaram a se usar a rodo do EAD. Mas isso é uma crítica que, pelo menos, eu faço às faculdades públicas, que elas não estão se utilizando dessa nova tecnologia, desses novos meios de fazer educação, e continua engessado, de certa forma, num ensino que não se sustenta, né? Que as pessoas não têm condição de estar lá. As pessoas não têm condição de estar numa faculdade integral, não tem. Todo apoio que ela possa ter dentro institucional, financeira, com todos os tipos de bolsas possíveis, mas é humanamente impossível para a maior parte da população estar integralmente na faculdade. Então, eu acho que essa é a maior coisa que tem que ser revista hoje, assim, é como deixar esse espaço, deixar esse ensino acessível em todos os meios, né? O que mais tem, por exemplo, aí é tweet de gente falando que está fazendo faculdade e não pôde entrar porque ela não tinha condição de estar lá. E a maioria das pessoas falam isso pela questão da faculdade em tempo integral. Então, Boa. é algo que precisa ser urgentemente revisto, porque enquanto o ensino público não aderir ou não souber como utilizar disso, a gente vai continuar vendendo esses ideais, ou esses ideais não, essas formas de se fazer educação, né? Boa. É uma questão bem interessante, polêmica, gatilhos foram ativados, mas que é importante a gente pensar, né? As ferramentas tecnológicas, é o quanto, quando você ia falando, eu fui lembrando assim da minha graduação, né? Porque, de novo, sou de algumas décadas atrás, mas não tão décadas atrás assim não, mas a questão da disponibilizar textos online, né? Pelo Moodle, né? Não querendo fazer propaganda, mas no Moodle. Então, tipo assim, né, no começo da minha graduação, eu ia lá na Xerox, né, pagava, e aquilo custava dinheiro. E aí, de repente, os professores e as professoras começaram a colocar, né, os textos no Moodle. E quanto que isso deu acesso, assim, quanto que possibilitou a gente poder acessar realmente o texto, poder ler o texto, né? Porque às vezes você ia na biblioteca, o livro não estava lá, já estava emprestado e tudo mais. Mas aí também eu vim refletindo assim, na questão até do novo ensino, desse novo ensino médio. De novo, a mudança no ensino médio era algo que estava sendo pensada seriamente há muito tempo, né? Sabe, realmente estavam pensando, só que ela veio de um jeito muito, né, uma palavra que vem na cabeça não posso falar, mas a gente tem que ter uma preparação, né? Porque o que faltou, uma das muitas e milhares de coisas que faltou no ensino médio, foi você preparar o educador, a educadora, a escola para receber esse novo formato, digamos assim, né? E não teve, de repente, o professor de matemática toma aqui projeto de vida, mas o que é projeto de vida? Eu não passei por nenhum curso. Vai lá, toca aí, né? E aí eu quero até a universidade também pensar, né, nessa própria formação, no próprio acesso, né? Ampliar o acesso ao mestrado, ampliar o acesso ao doutorado de uma forma com qualidade, né? Que tem que ter qualidade em tudo isso. Mas eu acho que tem que ter uma preparação e pensar, gente, que educação, como aquela velha frase do Darcy Ribeiro, né? Ele é um projeto para não dar certo. A elite pensou educação para não dar certo, porque a gente está aqui falando mesmo, né? De novo, não está na lei, mas está lá. Vai ser muito difícil você terminar o mestrado aí, terminar o doutorado, terminar a graduação, terminar o ensino médio, porque temos que limitar, né, o campo de quem acessa. Temos que criar nossas cotas, digamos assim, que está aí há séculos, para que os filhos de tais pessoas acessem com muito mais facilidade esses espaços aí. Mas eu acho que tem a ver, realmente, tem que pensar, né, primeiro, socialmente falando, será que a educação realmente é levada a sério no Brasil? Tanto em quem produz política pública, quanto até mesmo, né, nas camadas mais baixas, porque o discurso real é esse, a educação é importante, a educação, todo mundo repete isso, mas será que a gente realmente, como povo, como civilização, a gente leva a sério a educação? A gente leva a sério quem produz educação, quem transmite educação, a gente leva a sério o conhecimento que os nossos estudantes já trazem, né, das suas experiências,
né? Eu sinto assim dizer que talvez a gente precisa revisar um pouquinho mesmo até, sabe, nossa higiene ali, né? Se realmente a gente liga para a educação de fato. E aí, nisso tudo, pensar, né? Como é que a gente pode se usar dessas novas ferramentas? E as ferramentas estão chegando. Por exemplo, teve uma seleção que a gente foi fazer que a gente precisava de textos, né? Os estudantes mandavam texto, a carta, uma carta de motivação, por que que eu quero fazer parte. E, gente, sem brincadeira, assim, a gente que é educador, a gente já está com o olho treinado. Boa parte, assim, das cartas que vinham era chat GPT, né? Era IA. E aí você fica, eita, rapaz. E aí quando você para pra pensar também na graduação, né? A galera tá usando IA. E, tipo assim, tem como você usar IA de um jeito muito legal. Realmente é uma ferramenta. Mas se você não tem uma preparação, novamente, se você não tem investimento, e eu acho que a palavra certa seria investimento. Se você não tem investimento real na educação, uma parte do PIB considerável sendo levada para a educação, sendo administrada de forma séria para a educação pública, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, investimento na educação pública, seja no ensino básico, no ensino superior, a gente tem que levar um pouco mais a sério, e aí sim, né, ter uma orientação melhor, né, e a gente ter caminhos melhores, e educação é um negócio tão doido, assim, que qualquer investimento que você faz hoje aqui, poxa, eu coloquei 20% do PIB na educação, porque é um projeto de país, é um projeto de civilização brasileira que eu estou criando aqui. Esse resultado vai vir daqui a 15, 10 anos, né? E é nesse imediatismo todo que a gente tem, da sociedade que a gente vive, é isso, a gente tem que se repensar, né? Tem que se repensar de fato, assim. Eu acho que a Daniele, se quiser complementar com algo, a gente já pode encerrar. Calma, mais uma conclusão antes. É, sempre admirando as falas do Rodrigo. É uma pessoa que quero completar dizendo que eu concordo com tudo que essa última fala que ele fez. E agradecer, eu não tenho talvez nada mais para complementar essa fala. Para mim foi irretocável. Só dizer que eu continuo acreditando, embora seja uma professora que tenha sido brutalmente afetada pelo exercício da minha carreira. Eu preciso dizer isso porque não é fácil estar em sala de aula, não é fácil, é muito difícil. E todos os dias, vários fatores nos fazem querer desistir, mas eu ainda sou uma pessoa esperançosa, vivo sobre o ato de esperançar uma educação pública, gratuita e de qualidade, investimentos em educação que vão ser colhidos, igual o Rodrigo comentou, daqui 10, 20 anos, mas que são colhidos por gerações inteiras. Uma mulher que estuda dentro de casa, ela muda a realidade da família dela, dos filhos dela, da mãe dela, da avó dela. Então, nunca deixem de estudar, sabe? Esse é o recado que eu sempre tenho, porque o estudo muda vidas. Quer falar alguma coisa, Diego? Isso eu posso ser apenas. Gente, assim, fala da Dani, excelente. E aí, quando você pensa em 10, 15 anos, 20 anos, é a educação que eu quero para minha filha. Tá ali, né? Com 5 anos. Minha outra filha que acabou de nascer está com 2 meses. Então, todo esse movimento que a gente faz, né? É para os nossos, no sentido mais ampliado de comunidade. Mas é real o que eu falo aqui, né? Não é só palavra. Eu quero, de fato, eu quero que minha filha tenha uma educação de qualidade, em escola pública. As minhas duas filhas. Eu quero poder acessar, por exemplo, doutorado, mestrado, sem me matar, sem ser extremamente dificultoso, como está hoje. Mas só para fechar, de fato, reforçar o que a Dani fala. Gente, estuda. É aquela velha frase, a única coisa que não podem te roubar é o teu conhecimento. E conhecer, ter conhecimento, ter capacidade crítica é você não se deixar ser roubado. Roubado de diversas maneiras. É não chegar um cara e falar coisa que está sendo completamente contra você e você concordar com a ideia porque você não está entendendo, né?
que de repente aquele cara ali está querendo cortar a sua cabeça, né, cortando as políticas públicas que, né, podem, digamos, beneficiar você. Mas estudo é extremamente importante, estudo é revolucionário na periferia. E a periferia tem uma produção assim, sabe, diria até pedagógica, extremamente densa, que a gente precisa sistematizar como pessoas periféricas, tá bom? Mas assim, estudem. A gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que hackear esse sistema, porque só assim que a gente vai ter condições melhores, né? De ter uma renda melhor, mas mais do que ter a renda melhor, é a gente ter condições de enfrentar esse mundão que cada vez está ficando, sabe, muito mais difícil. Eu que lido diariamente ali com estudantes de ensino médio, vocês não têm noção, assim, do que essas crianças, do que esses jovens estão lidando com tudo. Desde a escola, família, questão econômica. E aí só queria fazer uma última coisinha, desculpa tomar o tempo de vocês, mas lá no Instituto a gente criou um programa para combater a evasão escolar no ensino superior. E aí para fazer esse programa a gente fez uma pesquisa. E aí, na pesquisa que a gente fez para poder criar o programa, né, que tudo tem que ser base em dados, para a gente até fazer, né, fazer o que são os benefícios, a gente viu os fatores que levam o estudante a evadir do ensino superior. E aí eu pergunto para vocês aqui, né, qual que você acha que é o primeiro fator que apareceu na pesquisa que, sabe, implica essa questão do estudante sair do ensino superior, o estudante periférico? Qual que vocês Trabalho? acham? Oi? Trabalho? Trabalho. Helena, qual que você acha que foi? Transporte. Transporte. Trabalho apareceu, transporte apareceu, renda apareceu, alimentação apareceu. Mas o primeiro fator que apareceu foi assédio. Assédio. Assédio de professores, assédio de funcionários. E aí, de novo, a gente tem várias políticas públicas, mas a gente tem que repensar também essa questão dessa universidade elitista que a gente tem. Porque o assédio não é só o assédio sexual, que sim, existe ali, naquele espaço, mas o assédio é você ser apontado como burro, é o professor que está dando aula sabendo que tem, né, várias questões e ele não sabe, não leva em conta que às vezes o aluno vai chegar ali 30 minutos atrasado porque o ônibus atrasou, e é uma coisa que não depende dele. Acorda mais cedo, mas acordar mais cedo para mim é acordar 4h30, professor, para estar aqui 8 horas. Quem é eu aqui, estando 8 horas aqui? Qual a capacidade mental que eu vou estar aqui para absorver sua aula, né? Então, o primeiro fator foi o assédio, né? E assim, eu acho que é uma coisa que é compartilhada pela gente também. Essa pesquisa ela tá em algum lugar? Então, se eu não me engano, ela está lá no site do Instituto, mas eu posso enviar para vocês. Se me enviar, eu agradeço. Uhum. Eu queria dar uma olhada nela. Boa. Uau, estou impressionada. Até porque a isso também, né, uma violência simbólica. Sim, a violência simbólica, velho. Machuca as pessoas, machuca, sem dúvida. Se eu ia falar uma questão sobre isso, mas aí eu vou entrar em questões pessoais que eu não quero. Mas só apontando algo que eu acabei deixando de fora, mas só apontando mesmo uma questão que eu acho irremediável, mas já concluindo, é sobre a questão das cotas trans. E não tem nenhum ano que já existem e já estão sendo atacadas por todos os meios. Foi uma iniciativa, de certa forma, aqui na UF, pela questão de que foi a primeira que conseguiu, de fato, implementar. Mas faculdades no Brasil inteiro estão nessa luta já há anos. E a UF tomou esse título de pioneira. Eu não concordo um pouco com isso, porque, como eu disse, é uma luta que está sendo feita há muito tempo. Várias faculdades. Mas é bizarro como pensar que essas políticas que foram tão dificilmente conquistadas já estão sendo apagadas de todas as formas. Por exemplo, na Federal de Santa Catarina, recentemente revogou. Menos de um ano de existência. Então, acho que é uma questão que a gente tem que urgentemente rever em como defendê-las de forma realmente a, a, a proteger essas cotas e proteger essas alunos que entram, que necessitam, porque são pessoas no último estágio de vulnerabilidade. Aqui na Uhum. Unirio, por exemplo, a cota trans ela é específica para pessoas transgênero que
tenham abaixo de um salário mínimo e que tenham estudado integralmente em ensino público. Então é realmente assim para pessoas que estão no último estágio da fragilidade social. Pessoas que e ainda assim essas cotas não estão sendo preenchidas. Não estão sendo preenchidas porque essas pessoas não têm acesso mínimo. Então, se as cotas não estão nem sequer sendo preenchidas, é no mínimo absurdo que elas estejam sendo atacadas. Eu acho que esse é o principal ponto agora, pelo menos na minha visão, do que a gente tem que defender aí nos próximos meses e próximos 2 anos no mínimo, em acesso à, à universidade. Enfim, só então concluindo esse ponto que eu queria que eu queria trazer, acabei deixando por fora. Eu, Mas alguma questão antes da gente encerrar aqui? eu acho importante você trazer, né? E obrigado por trazer. Porque é isso, a gente está aqui na batalha, né? Para conseguir as coisas, para poder. Depois que eu me tornei pai, né? Eu acho que uma coisa que eu refleti muito, assim, é o quanto que é um papel de cuidado. E se trata de você amenizar, assim, o próximo, né? O papel, né, dos nossos pais, o papel de eu como pai hoje, é tentar amenizar tudo para que o caminho da Thier e da Sol, que são minhas filhas, seja o mais leve possível, que elas não passem por coisas que eu passei, e elas como mulheres numa sociedade como a gente vive também não nada afete elas assim. Então acho que esse cuidado e talvez o papel nosso como comunidade, né, é isso. É uma luta difícil, dói na pele extremamente. Todas as lutas sociais que a gente está vivendo hoje, mas é isso, é para que daqui a 10, 20 anos, um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa trans, uma mulher não passe por coisas que hoje a gente passa. Né? Então, acho que se a gente pode se acalentar em alguma coisa, é isso. A gente está construindo no futuro, no presente, no agora. Né? E aí, quando você foi falando, eu fui lembrando assim, da questão de quando você tornou o trabalho doméstico, institucionalizou como trabalho, ou seja, você garantiu o direito sabe, FGTS, INSS. E aí, quando você para olhar historicamente os discursos que estavam lá sendo feitos, olha que barbaridade já foi essa sociedade. A gente não está falando de 1888, não é de 1800, 2014. 1964, não. 2014, né? Então acho interessante quando você vê esse olhar histórico mais distanciado e ver quem são os atores que estavam lá combatendo o direito básico de uma trabalhadora, de um trabalhador, e é muito doido quando você vê que os mesmos atores são esses que estão combatendo hoje, com outros uniformes, né? Mas usando talvez a mesma tática. Eu acho que talvez a gente precisa se fortalecer e o fortalecimento está aqui. Né? Está aqui nós trocando uma ideia. Isso aqui com certeza já dá uma motivação massa para gente. É fazer o filme, é divulgar o filme. Não só esse filme, né? Mas filmes que abordem todas essas temáticas, porque, gente, a discussão está bem aí. E uma coisa que eu falo para vocês: a gente fala da juventude, desses meninos, mas são extremamente críticos. São tão críticos que não se deixam levar por discursinho, não. Né? Quando você chega lá e fala universidade, calma, a universidade é o que vai me garantir mesmo, né? Então, uma gurizada que está criticando as coisas mesmo. E assim, velho, é fortalecer, a gente fortalecer como Isso eu comunidade, gosto. Isso eu né? gosto. Tipo, gente, eu agora, ó, fui. Enfim, eu acho que a gente pode então fechando aqui. Amanhã estaremos aqui não por esse perfil, mas pelo perfil de um outro colega da MPC aqui, para discutir também o futuro do agora com o Rafael Romão. Ele é professor graduado, licenciado em cinema e atualmente ele é professor de artes em escolas públicas aqui no Rio. E eu chamei ele justamente para tratar dessa questão do ensino de arte dentro do ensino público. É, ele além de professor
curso de arte, ele tem um foco muito grande no audiovisual, né? Ele é formado em cinema, então o foco dele no ensino é justamente em trazer como transformar o audiovisual justamente numa ferramenta de ensino. Então, eu convido vocês a estarem, vai ser uma bate-papo interessante. E é isso. Muito obrigado a todos. Daniela, eu acho que você quer falar algumas coisas ou já concluiu naquela hora? Quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Bom te ver. Bom te conhecer também. Muito obrigado por tudo. Foi Isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Daniela, por ter resolvido. E amanhã, também às 8 horas. Às 8 é certo, porque amanhã eu não vou sair de casa, não vou me arriscar a estar fora de casa. E é isso. Muito obrigado. Boa. Eu que agradeço. Beijão pra vocês. Bom descanso. Descansem, né? E é isso. Amanhã. Vamos nessa. Beijão.